Hoje é quinta-feira, dia 22 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Refletores da Luz de Deus. Você está no canal, eu estudo a lição com o pastor Samuel Camilo. A história de Davi, a qual estamos estudando essa semana, ela pode ser reduzida ou resumida da seguinte maneira. Primeiro, ele acabou caindo de forma terrível. Depois, reconheceu o seu erro e recebeu o perdão. Na sequência, demonstrou exatamente isso, a sua tristeza, não apenas pelas consequências do que ele havia feito. É claro que as consequências trouxeram grande dor para ele, desde ver a morte do seu filho, até o momento em que ele acabou vendo na própria família os reflexos das decisões equivocadas que ele mesmo tomou. Imagine a dor dele, por exemplo, quando viu um dos filhos estuprando a própria irmã, quando viu o outro filho matando o seu irmão, quando percebeu um filho tentando destroná-lo do poder. Tudo isso foi reflexo, é claro, das decisões equivocadas que ele mesmo acabou tomando. Mas há um elemento que precisa ser levado em consideração, que ele vai ressaltar, inclusive, no seu salmo, nos versículos 13 a 19, do Salmo 51, quando ele vai mencionar que o perdão de Deus não apenas o declararia sem culpa. A graça de Deus e o perdão de Deus fariam mais. Fariam com que ele conseguisse dar a volta por cima, fariam com que ele tivesse a oportunidade de um recomeço, sem qualquer tipo de sombra do passado. Às vezes, nós acabamos tendo tanta dificuldade de esquecer aquilo que se passou. Quantas não são as pessoas que vivem remoendo situações do passado, coisas que aconteceram muito, muito tempo atrás, mas não conseguem romper com essas mesmas coisas. E o sofrimento continua, vez após vez, após vez, após vez. O Senhor Deus olha para nós e nos mostra que Ele não apenas quer perdoar os nossos pecados, não apenas Ele quer colocar o Espírito Santo morando dentro de nós, mas Ele quer também fazer com que nós tenhamos a oportunidade de crescer no relacionamento com Ele. E crescer pressupõe que você vai esquecer aquilo que ficou para trás, que você também vai ter condições de se perdoar. Nessa parte do seu salmo, por exemplo, Davi vai mencionar que ele ajudará aqueles pecadores que ainda não compreenderam a malignidade do pecado a entender exatamente isso e a se arrepender, assim como ele mesmo havia vivido. Ele está aqui projetando para um futuro e pedindo a Deus para que Deus fosse capaz de transformar mesmo aquela situação difícil da sua vida num testemunho que pudesse mudar a vida das pessoas no futuro. Eu acredito que se Davi tivesse a oportunidade de entender hoje como a sua história de queda, arrependimento, perdão, restauração, como essa história tem conseguido influenciar pessoas ainda hoje, talvez ele poderia entender que a sua oração foi completamente respondida por Deus. É claro, ele sofreu também com as consequências dos seus atos, dentro da própria família. Mas, ao mesmo tempo, se você olhar o que Deus foi capaz de fazer dentro da sua própria casa, a mesma mulher com quem ele havia cometido adultério, que agora já estava dando o seu harém, havia ficado viúva, numa situação como essa, Davi foi consolá-la e ela engravidou mais uma vez. E o filho que ela tem com Davi se chama Salomão, o indivíduo que vai suceder Davi no seu próprio poder. O indivíduo que vai ser o próximo rei, que é considerado o homem mais sábio que já viveu. Não é que com isso Deus estava endossando aquilo que Davi tinha feito. Não. O que Deus estava mostrando através dessa situação é que Deus é capaz de transformar, mesmo às vezes, as maiores burradas que a gente faz na nossa vida, em alguma coisa que vai servir para o bem, que vai terminar em bem. Não é à toa que a própria Bíblia diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Deus tem o poder de transformar mesmo as coisas mais difíceis e amargas em coisas boas. Foi isso que Deus fez na vida de Davi, e é isso que ele pode fazer conosco. Só não se esqueça que antes de transformar as circunstâncias da vida de Davi, houve um processo pelo qual ele passou. Um processo que envolvia arrependimento, mudança de vida e, ao mesmo tempo, de submissão àquilo que eram as consequências dos seus atos equivocados. Davi, depois de sua morte, ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus. Tornou-se uma referência. E eu gosto de pensar nele dessa maneira, porque Deus não tomou um indivíduo que nunca pecou para ser a nossa referência. Mas ele pegou um homem que caiu de forma terrível, mas que foi perdoado, erguido pelo Espírito Santo de Deus, e cuja história ficou registrada como um aviso para todos aqueles que estão seguindo logo após ele. Um aviso de que não vale a pena brincar com o pecado, de que não vale a pena permanecer no pecado quando somos confrontados por Deus. Eu gostaria de orar pedindo a Deus para que nos ajudasse a aprender lições preciosas da história de Davi. Você não gostaria de fazer isso comigo? Obrigado, Pai, por tua palavra. Obrigado porque através dela compreendemos que a tua graça é maravilhosa. Não apenas o Senhor perdoou Davi, mas ao mesmo tempo transformou sua história de tal forma que o filho que teve com Betseba tornou-se o homem mais sábio que já viveu sobre a terra. Pedimos que o Senhor nos ajude a podermos aprender com essas histórias e não cometer os mesmos erros do passado. E se cometermos, aprendemos também que existe perdão e recomeço em Cristo Jesus. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?